Olá, boa noite. Confira as notícias desta quarta, 24 de junho. Norte e Noroeste têm 258 mortos e 6.869 infectados pelo novo coronavírus. Vereador Luiz Alberto Neném vence a Covid-19 e recebe alta do hospital depois de 6 dias internado. E mais, infectologista alerta para os cuidados na prevenção das doenças respiratórias que o inverno acaba trazendo graças à mudança nas temperaturas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Folha 1. Os municípios do Norte e Noroeste registraram nesta quarta-feira 258 mortes por Covid-19 e 6.869 casos confirmados da doença. Nas últimas 24 horas, Macaé registrou mais 3 mortes e o número de casos confirmados aumentou para 1.989, mantendo o município na liderança no número de infectados aqui na região. Em São Francisco de Itabapoana, mais 6 casos foram confirmados. Já Bom Jesus do Itabapoana registrou mais 9 casos, enquanto São José de Ubá contabilizou mais 5. Carapebus tem mais 10 casos confirmados e Italva somou mais 2. Aqui em Campos, os números também seguem em crescimento. No boletim divulgado pela Prefeitura na noite de ontem, a cidade contabilizava 1.604 casos confirmados da doença. Hoje cedo, na Praça do Santíssimo Salvador, o movimento se assemelhava ao de uma manhã de sábado, por exemplo. Entre as pessoas que passavam pelo centro, a maioria usava máscara contra algumas que insistiam em não utilizar essa importante ferramenta de proteção. No portal Folha 1, você segue acompanhando os números atualizados da pandemia em Campos e em toda a região. Após 6 dias internado com Covid-19, o vereador Luiz Alberto Neném teve alta do hospital da Unimed nesta quarta-feira. O político publicou uma foto em suas redes sociais registrando o momento em que deixou a unidade hospitalar. Neném teve quadro confirmado de Covid-19 na última quinta-feira e se internou no mesmo dia após uma tomografia registrar que a infecção tinha atingido 50% de seus pulmões. Durante o tempo da internação, o quadro do vereador foi apresentando melhoras e hoje veio a boa notícia de sua liberação. Enquanto isso, também no hospital da Unimed, quem segue internado é o neurologista Macou Mussalem, de 75 anos. Ele está com Covid-19 e permanece na UTI com o estado considerado grave, porém estável. Além das consequências cardíacas de uma quimioterapia que ele concluiu há 2 anos, Macou já teve 2 infartos há mais de 20 anos. Além disso, sua condição respiratória é afetada por um enfisema pulmonar. Novas informações sobre o estado do Dr. Macou você encontra assim que elas forem divulgadas no portal Folha 1. Em meio à pandemia, mais uma queda de recursos preocupa os municípios produtores de petróleo. Ontem, o repasse de royalties no mês de junho para as cidades da região foi efetivado com uma redução de até 40% em comparação com o mês de maio. É o caso aqui de Campos, que registrou o menor depósito dos últimos 18 anos. Em entrevista ao portal Folha 1, o prefeito Rafael Diniz afirmou que o tempo e os números confirmaram o que ele dizia desde o início de seu governo, abre aspas, Campos vive uma nova realidade bem diferente da época bilionária em que os royalties jorravam nos cofres públicos, fecha aspas. Ele também criticou seus antecessores pelo mau uso do recurso dos royalties. Rafael também disse que hoje, muitas vezes, falta dinheiro para o básico dentro da gestão da prefeitura. Bom, agora chegou a vez de falarmos da retomada do esporte. Cumprindo a tabela do Grupo Z do Campeonato Estadual, o americano já sabe quando vai finalizar a atual temporada. Foi marcada para este sábado a partida contra o América às 15 horas. Como o jogo acontecerá sem público, o alvinegro tenta obter a autorização da Prefeitura de Campos para atuar no Centro de Treinamento Eduardo Viana, em Guarulhos. Caso contrário, o time jogará no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira, onde mandou seus jogos até a competição ser interrompida justamente em razão da pandemia do novo coronavírus. A definição acontece ainda hoje e será divulgada no portal Folha 1, no setor Folha Esporte. A maioria das pesquisas científicas que vem acompanhando a atuação do novo coronavírus no organismo humano concluiu que após 14 dias de isolamento, a pessoa infectada não transmite mais a Covid-19.
Mas, de acordo com um estudo recente da Universidade de Oxford, no Reino Unido, a infectividade do vírus no hospedeiro e, consequentemente, as chances de transmissão da doença podem ser mais baixas após o 8º dia dos sintomas. Este estudo integrou a análise COVID-19 enquanto há infecção, há transmissão? O estudo foi produzido pela coordenadora do curso de enfermagem dos Institutos Superiores de Ensino do Senza, o ISE-Senza, Aline Marques, e também pela professora Carolina Magalhães, da mesma instituição, para o projeto Falando de Ciência. As análises dessa interessante pesquisa podem ser acessadas através das redes sociais e também do site do ISE-Senza. Olha, vale a pena a leitura. Ainda falando sobre saúde, nós do Folha 1 ouvimos o infectologista Nélio Artiles sobre a razão da rapidez com que as doenças respiratórias se propagam no período do inverno. Vamos conferir. Com a chegada do outono e inverno, há uma mudança na característica do ar que respiramos. O ar ele fica mais seco, ele fica mais frio, e isso muda completamente a forma como a nossa respiração ocorre. A fisiologia respiratória, quando o ar entra nas nossas vias aéreas, ele vai se adequar às condições internas. Então, o ar precisa ser aquecido, precisa ser umidificado, e com essa mudança do ar, nós também vamos mudar a forma como as células vão funcionar. Então, o muco muda, as secreções normais, seja das fossas nasais, da região da orofaringe e dos brônquios, tudo altera. E aí você passa a ter uma produção diferente para aquecer, para umidificar o ar que está entrando, que de uma certa forma interfere na facilitação de entrada, por exemplo, de germes, por exemplo, de micro-organismos, como por exemplo vírus, principalmente, que é muito comum nessa época, e também bactérias. E agora nós vamos descobrir como fica o tempo amanhã na previsão. Em Campos, nesta quinta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, sem possibilidade de chuva. A máxima será de 27 e a mínima de 18 graus. E agora tem o nosso rápido intervalo, mas nós voltamos em menos de 2 minutos, revendo uma entrevista que fez bastante sucesso quando foi exibida aqui em nosso telejornal. Até já!